a gente tem assim como datas, né? A gente tem uma criação que tudo é festa nos momentos de Natal, final de ano, momentos de alegria, de consumo, de empolgação, estouro, bombas coloridas no céu, a euforia. Um calendário, né? Que a gente está. Daí tem a expectativa do novo que está vindo, que é o ano. E os medos, será que vai ser melhor? Qual é o desafio que vamos enfrentar? Qual é os projetos que nós fizemos em 2016 e se agora neste ano que está entrando a gente vai conseguir atingir nossos objetivos, nossos planos. E aí consta um planejamento, né, dessas metas para a gente conseguir chegar lá. O preparo, né, a preparação, as escolhas, cada um de nós tem isso em si. Às vezes os nossos planos não se confundem muito com o plano da casa. A pessoa às vezes tem um plano seu específico para si, mas ao mesmo tempo ele coloca outras pessoas junto, para que outras pessoas também colham daquilo que ele está planejando. Daí uma coisa não somente dele, que seria individual, mas que outras pessoas vão fazendo parte desse projeto, de construir, de edificar, de alcançar, de buscar, de se alegrar e chegar passando aquela fita, né, que é a fita da chegada, da reta final de uma corrida e ser coroado com a vitória. É como quando Paulo fala dizendo que está correndo em direção a Cristo, como um atleta dando soco no ar, ele correndo em direção a Cristo. Então hoje eu passei para vocês aí alguns versículos que vocês vão ler, e em algumas vezes nós já conversamos a esse assunto, a respeito desse tema aí, mas não especificamente dentro dele, dentro de alguns tópicos. Aí vocês vão ler e depois a gente vai falar naquilo que nós temos no pensamento que me vem ao coração pelo Espírito da graça de Deus, de que Jesus, ele, o Verbo encarnado, o Cristo de Deus, ele veio para cumprir um plano e ele nunca fugiu dele. E aí algumas pessoas, com o seu singularismo religioso, por sua cultura, pelo conhecimento que foram lhes passados, ignoram isso, não entendem isso, mas entendem de uma outra forma, de uma outra maneira. E a gente vai falar sobre a questão do o que é karma para algumas pessoas. Eu tenho que passar por isso, eu tenho que sofrer, eu tenho que ser uma consequência negativa hoje para alcançar atingir um espírito elevado. Uma interpretação budista, uma interpretação espírita, kardecista, hinduísmo, teofismo, coisas místicas, né, que as pessoas aí fora às vezes pensam de uma forma totalmente diversa, contrária àquilo que Cristo ensinou. E quando nós falamos de Cristo, nós não falamos de uma religião, nós falamos de um caminho a ser andado, do entender essa voz do Espírito de Deus, que, claro que existem as consequências, naturalmente, quando se planta, se colhe. Mas não que necessariamente eu tenho que me autoflagelar, que eu tenho que passar por um lugar, eu tenho que me machucar, tenho que fazer algum tipo de sacrifício, de machucar meu corpo, chorar a minha alma, sofrer um dano, porque eu estou sendo elevado espiritualmente. Eu tenho que passar por isso, por esse estágio, porque no outro tempo eu era na interpretação da reencarnação, que é contrária à redenção em Cristo, à ressurreição em Cristo, que é totalmente oposta. O nascer de novo, que se fala, o nascer de novo, é nascer constantemente nesse mesmo corpo, mas com o espírito renovado. Não que tem que morrer depois tu vai nascer de novo.
numa outra pessoa que tu teve uma vida passada, regressa e agora tu tem que passar porque lá atrás tu está sempre evoluindo, mas tu tem que sempre morrer. Daí não se sabe qual figura que tu foi, por uma interpretação de um outro ângulo, de um outro estudo, de uma outra filosofia de vida. E Jesus não é filosofia, Jesus não é religião, Jesus é um caminho, é uma palavra de espírito em verdade que entrou em nossos corações e muda nossos pensamentos, nossas atitudes constantemente, elevando-se o nosso espírito ao espírito da graça de Deus, de uma forma bem diferente da que é interpretada por algumas filosofias religiosas, místicas. E quando eu falo assim, não estou falando nada contra as pessoas que professam suas fés em relação a isso, não. Eu estou só colocando o firmamento da nossa fé em relação a Cristo, só isso. Então a irmã Vislane pode ler ali o primeiro verso. Mateus 26, do 36 ao 39. Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Pode ler, Maria. Mateus 26, do 40 ao 46. E voltando para os disse a Pedro: entre nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a registrar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousas? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Irmã Val. João 17 a 18, não 10. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou, por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Amém. Irmão José. João capítulo 10, do 24 ao 26. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és Cristo, diz-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Amém. Pode ler Hebreus.
Hebreus capítulo 6, versículo 18 ao 20. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora eu vou ler essa parte que as irmãs leram ali, as duas primeiras, que são os versículos de Mateus, que vai resumir os outros versículos que vocês leram, uma interpretação bem simples do que Jesus está falando sobre dores, sobre renúncia, sobre obediência, sobre uma passagem que estava sobre os seus ombros e que alguns dizem que até Jesus passou um karma, na interpretação de algumas pessoas que querem confirmar aquilo da filosofia de vida, que algumas pessoas acham que isso é uma obrigação de ter que assim ser. Jesus chega a este lugar chamado Getsemane, que Getsemane é um lugar de aperto, onde após esse aperto, o Getsemane era um lagarto que apertava a oliva e saía o azeite. Depois daquele fruto sendo apertado, moído, produzia azeite. Então, dentro de umas dores, dentro de uns apertos, aquele que tem Cristo no seu coração, quando ele é apertado, não sai coisa ruim. Ele não espragueja pelas dores que sente, pelas angústias que sofre, pelos apertos que passa. Sai azeite. Azeite é unção. Azeite é algo que abençoa outro que está perto. É usado na época no símbolo de remédio, de refrigério para as dores. O azeite, que era um produto muito caro, muito valioso. Então, lugar de aperto, Getsemane, onde Jesus estava, junto com seus discípulos.